Graça e paz, amados irmãos, queridos amantes da Palavra de Deus. E se ama a Palavra de Deus, ama ao Deus Todo-Poderoso, amém? Quem é de Deus, ouve a Palavra de Deus, medita nela, harmoniza a sua vida com ela, né? Porque melhor do que ser ouvinte da Palavra de Deus é sermos praticantes dela, né? Termos mudança, transformação, onde tudo se inicia com o arrependimento. Sem arrependimento não tem salvação, sem arrependimento não tem perdão de pecados, sem arrependimento não tem batismo com o Espírito Santo, sem arrependimento não iremos morar no céu, naquela cidade santa preparada para todo aquele que vencer, amém? Então nós temos uma pugna, uma guerra, não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, domínios, poderes e nome, né? Nas regiões celestiais. Nós temos que batalhar contra o mal, vencer o mal e as trevas, e nós venceremos pela palavra do Senhor, né? A fé, a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e essa fé está em Deus, no Deus Todo-Poderoso, na sua palavra que é viva, poderosa, eficaz e que funciona. Ela opera aquilo para o qual ela é enviada. Quando nós declaramos ela com fé, com inteligência, com sabedoria, as coisas de Deus acontecem, amém? Hoje nós vamos ver aqui a construção, né, do tabernáculo, né? Os israelitas seguem as instruções divinas para construir o tabernáculo, lugar de adoração móvel que simboliza a presença de Deus no meio do povo. Então nós vamos ler hoje o capítulo 24, 25, 26 e 27. Deus, de diversas formas, né, em diversos momentos, ele quis habitar com o homem. Já temos ali o início, no Jardim do Éden, que ele vinha na viração do dia ter com Adão, né? Era uma maneira de Deus estar ali no meio, né? Ter um particular com aquela pessoa que ele criou do barro, né? E soprou nele, nas suas narinas, o fôlego de Deus, amém? Então, nós vamos ver aí que também o tabernáculo é uma forma de Deus estar no meio do povo, né? Onde ele se manifestava ali através de instrumentos humanos. Tínhamos o sacerdote, tínhamos Moisés ali no início, né, que era o representante de Deus, e assim por diante, né, o templo de Salomão. Depois veio Jesus, né, Jesus como um tabernáculo, né, e nele Deus habita entre nós. A igreja, né, é um lugar onde Deus habita, e nós vamos ter futuramente a nova Jerusalém, amém? A cidade santa que vai descer do céu. Então nós vamos começar lendo aqui o capítulo 24. Deus manda Moisés e os anciãos subir o monte. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, inclinai-vos de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vendo, pois, Moisés, contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos.
Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como um parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus, e disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Eis aqui que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 25, Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta oferta alçada que tomareis deles, ouro e prata e cobre, e pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarão no meio deles. Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. A arca de madeira de cetim. Também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura, e cobri-la-ás de ouro puro por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas no lado dela, e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro. Meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei, o propiciatório de ouro puro. Também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batidos, farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles, uma de frente da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A mesa de madeira de cetim. Também farás uma mesa de madeira de cetim,
O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 1 mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, esses varais de madeira de cetim, e cobri-los-ás com ouro, e lavar-se-á com eles a mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de cobrir de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal, o seu pé, as suas canas, e as suas copas, as suas maçãs, e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas, na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal, mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores, e uma maçã debaixo das 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele, e os seus espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás com todos estes utensílios. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. As cortinas do tabernáculo, capítulo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se... Desculpe, irmãos. 5 cortinas se enlaçarão, uma outra e outra 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra, e farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com esses colchetes as cortinas uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida, e ajuntarás 5 destas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a 6ª cortina diante da tenda, e farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo, e um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobejo
aos lados do tabernáculo de um e de outro lado para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de pelos de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de pelos de texugo em cima, as tábuas do tabernáculo. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 coceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo, e farás as tábuas para o tabernáculo, assim 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de uma outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas para o outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo e de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos, e assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra, e cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras, também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O véu do tabernáculo. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo, e porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo, e a mesa porás fora do véu, e o castiçal de fronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Capítulo 27. O altar dos holocaustos. Farás também um altar de madeira de cetim, 5 côvados, será o comprimento, e 5 côvados, a largura será quadrado o altar, em 3 côvados a sua altura, e farás as suas portas nos seus 4 cantos. As suas portas serão uma só peça com mesmo, e cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus grafos, os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre, uma forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal, os seus 4 cantos, e as porás dentro do cerco do altar, para baixo de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco de tábuas os farás, como se te mostrou no monte, assim o farão.
pátio do tabernáculo. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino, torcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado do norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 13 e as suas bases 13, e 15 côvados de cortinas do outro lado, e as suas colunas 13 e as suas bases 13. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul e púrpura e carmesim, linho fino torcido, de obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, os seus cochetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50 e a altura de 5 côvados, de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. O azeite puro, tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Amém? Assim finalizamos hoje a leitura dos nossos 4 capítulos, né? Tudo aquilo que o Senhor ordenou para fazer o tabernáculo conforme a sua vontade, né? Tinha que ser do jeito de Deus, da maneira de Deus, conforme Ele determinou os materiais, né? Tudo que seria feito seria de acordo com aquilo que foi passado para o monte, passado no monte para Moisés. Amém, irmãos? E assim é a nossa vida com Deus, né? Temos que seguir as suas determinações, as suas orientações, tem que ser do jeito dele, da maneira dele, da forma dele, porque ele sabe o dia de amanhã e ele sabe aquilo que é bom, perfeito e agradável para nós. Amém? Tudo tem um porquê e para quê, né? Toda a confecção do tabernáculo, como tinha que ser feito, de que forma, de que maneira, de que tamanho, de que altura, de que pano, qual a qualidade do pano, né? Dos materiais que foram usados, ouro, prata, cobre, tudo tem um simbolismo, um significado, e nada é em vão daquilo que Deus pede para nós. Amém? Então, que nós possamos aprender disso, né? E seguir as determinações do Senhor, que Ele tem falado, dito para cada um de nós. Deus fala conosco de diversas formas, maneiras, né? Pela sua palavra, pelo Espírito Santo. Ele usa pessoas, Ele usa até mesmo a natureza para falar conosco, né? E ouvindo a sua voz, não endureçais o vosso coração, né? Mas que você possa ser um servo bom e fiel, que agrada o seu Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, Senhor, em nome de Jesus, te damos graças mais uma vez, Senhor, neste dia, a qual nós levantamos depois de termos deitado, dormirmos, nós acordamos para mais um dia de bênção, de vitória, mais um dia que o Senhor tem a oportunidade de glorificar o teu santo nome, ó Pai, através das nossas vidas.
operando o teu querer, a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dor alguma, Senhor. Que nenhum, ó Pai querido, Deus amados, dos teus pensamentos possam ser impedidos sobre as nossas vidas, Pai. E que todo o poder do mal, das trevas, aquilo que milita contra nós, contra a tua vontade, venha a ser repreendido pelo poder que é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Nós vamos caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus, te damos graças por tudo e te agradecemos, Senhor. Amém. Fique com Deus. Até amanhã, se o Senhor permitir. Graça e paz.